Deus é santo e Ele quer que nós sigamos um padrão de santidade para sermos parecidos com Ele. 1 Samuel 7. Os homens de Quiriate Jearim foram buscar a arca do Eterno e a deixaram na casa de Abinadab, que ficava na colina. Designaram seu filho Eleazar responsável pela arca do Eterno. Passou-se muito tempo desde que a arca foi levada para Quiriate Jearim, nada menos do que 20 anos. Em todo Israel havia respeito absoluto pelo Eterno. Um dia Samuel propôs ao povo de Israel: se vocês quiserem mesmo voltar para o Eterno, livrem-se dos deuses estranhos e das deusas da fertilidade. Depositem a sua confiança no Eterno, sirvam apenas a Ele, e Ele livrará vocês da opressão dos filisteus. Eles obedeceram. Destruíram os deuses e as deusas, as imagens de Baal e Astarote, e passaram a se dedicar exclusivamente ao serviço do Eterno. Em seguida, Samuel disse: reúnam todos em Mispá para que eu interceda pelo povo. Todos os israelitas se reuniram em Mispá. Eles tiraram água do poço e a derramaram perante o Eterno como ritual de purificação. Depois de jejuar o dia todo, confessaram: pecamos contra o Eterno. Assim Samuel preparou os israelitas para a guerra santa ali em Mispá. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os líderes dos filisteus partiram para a ofensiva. Israel foi informado da mobilização deles e teve medo. Os filisteus os estavam ameaçando outra vez. O povo suplicou a Samuel: orem com toda intensidade e não pare de orar. Interceda ao Eterno nosso Deus para que ele nos livre dos filisteus. Samuel ofereceu um cordeiro que ainda não tinha sido desmamado como oferta queimada ao Eterno. Ele intercedeu por Israel e o Eterno respondeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus se aproximavam, dispostos a atacar Israel. Naquele momento, o Eterno trovejou sobre os filisteus e eles entraram em pânico. A confusão foi total. Todos correram de Israel, cada um para seu canto. Israel de Mispá disparou na perseguição a eles, matando os filisteus em toda parte, até as proximidades de Bet-car. Samuel assentou em uma pedra entre Mispá e Sem e deu a ela o nome de Ebenezer, rocha da ajuda, dizendo: neste lugar o Eterno nos ajudou. Os filisteus aprenderam a lição e ficaram quietos em seu lugar. Não atravessaram mais a fronteira. O Eterno foi severo com os filisteus durante toda a vida de Samuel. Todas as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel, de Ecrom a Gate, foram recuperadas. Israel também livrou os territórios ao redor delas do domínio dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel liderou Israel com firmeza durante toda a vida. Todos os anos ele percorria as cidades de Betel, Gilgal e Mispá. Em cada lugar julgava as causas do povo, mas sempre retornava a Ramá, onde residia. Sua base de governo estava ali. Nesta cidade, ele erigiu um altar ao Eterno. 1 Samuel 8. Quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o outro Abias. Eles foram designados para Berseba. Mas eles não seguiram os passos do pai. Procuravam os próprios interesses, recebiam suborno e corrompiam a justiça. Os chefes de Israel se reuniram e foram reclamar com Samuel em Ramá. Você já está idoso e seus filhos não agem com a mesma integridade. Queremos que faça o seguinte: nomeie um rei para nos governar como é normal entre os outros povos. Quando eles pediram um rei para governá-los, Samuel ficou abalado e orou ao Eterno. O Eterno respondeu: vá em frente, faça o que eles pedem. Eles não estão rejeitando você. O que não querem é que eu seja o rei deles. Desde que os tirei da terra do Egito até agora, eles agem assim, o tempo todo me abandonando para servir outros deuses. Agora estão fazendo isto com você. Por isso, deixe que recebam o que estão pedindo. Mas façam que entendam as consequências desse pedido. Mostre como um rei trabalha e como ele vai tratá-los. Samuel explicou com clareza as implicações de se ter um rei, como ordenou ao Eterno. Vou dizer como agirá o rei que vocês estão querendo.
Ele recrutará seus filhos para seu exército, para os carros de guerra, para a cavalaria e infantaria, e os arregimentará em batalhões e esquadrões. Alguns serão submetidos a trabalhos forçados nas terras deles. Outros serão designados para fabricar armas e equipamentos para os carros. Ele convocará suas filhas para trabalhar como estilistas, copeiras e cozinheiras. Ele confiscará as melhores lavouras, vinhas e pomares de vocês, para entregá-las a seus protegidos. Ele cobrará impostos da produção das lavouras e vinhas de vocês para manter a máquina governamental. O melhor da mão de obra e dos animais de vocês, ele usará para benefício próprio e cobrará impostos sobre os rebanhos. Vocês não serão muito diferentes dos escravos. Um dia vocês vão chorar de desespero por causa desse rei que tanto desejam agora. Mas não pensem que o Eterno ouvirá vocês. Mas o povo não deu atenção a Samuel. Eles insistiam: não estamos preocupados com isso. Queremos um rei para nos governar. Queremos ser como os outros povos. Nosso rei governará sobre nós, será o nosso líder e comandará nossas tropas de guerra. Samuel ouviu a resposta deles e relatou tudo ao Eterno. O Eterno disse a Samuel: faça o que eles pedirem, nomeie um rei sobre eles. Então Samuel despediu os homens de Israel, dizendo: voltem cada um para a sua casa. 1 Samuel 9. Havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Era um senhor de ótima reputação. Ele tinha um filho chamado Saul, um jovem belo e vistoso, como nenhum outro, que se destacava na multidão por causa da sua altura. Certo dia, alguns jumentos de Quis escaparam. Quis disse a seu filho: Saul, vá procurar os jumentos, levem um dos ajudantes. Saul chamou um dos ajudantes e saiu à procura dos animais. Chegaram às montanhas de Efraim, perto de Salisa, mas não os encontraram. Prosseguiram até Saalim, mas também não tiveram sorte. Depois para Jabim e nada. Quando chegaram a Zuf, Saul disse ao seu ajudante: chega, vamos voltar. Logo meu pai vai se esquecer dos jumentos, vai ficar preocupado com nossa demora. O ajudante sugeriu: não vamos nos precipitar. Naquela cidade ali há um homem de Deus. Ele é muito respeitado aqui, pois o que ele prevê sempre dá certo. Talvez ele possa nos dizer onde estão os jumentos. Saul retrucou: mas para consultá-lo não é preciso dar alguma coisa para ele? Não temos mais nem alimento na sacola. Não há nada que possamos oferecer ao homem de Deus, ou ainda temos. O ajudante disse: veja, tenho esta moeda de prata. Vou dar esse dinheiro para o homem de Deus e ele nos dirá o que fazer. Naquele tempo em Israel, quando alguém queria consultar Deus sobre alguma questão, dizia: vamos consultar o vidente, porque aquele que hoje chamamos profeta era chamado vidente. Saul respondeu: ótimo, então vamos. Eles rumaram para a cidade na qual vivia o homem de Deus. Quando subiam ao monte para entrar na cidade, encontraram algumas moças que voltavam do poço e perguntaram: é aqui que está o vidente? Elas responderam: é sim, sigam em frente, mas andem depressa, ele veio hoje porque o povo preparou um sacrifício no altar. Se entrarem logo na cidade, poderão alcançá-lo antes que ele suba para o altar para comer. O povo não come até que ele chegue, pois ele precisa abençoar o sacrifício. Só então todos comem. Vão depressa, vocês vão encontrá-lo com certeza. Eles continuaram subindo até chegarem à cidade. E ali estava ele, Samuel. Ele vinha na direção deles a caminho do altar. Um dia antes, o Eterno tinha revelado a Samuel: amanhã a esta hora enviarei um homem da terra de Benjamim a seu encontro. Você deve ungí-lo príncipe sobre o povo de Israel. Ele livrará o meu povo da opressão dos filisteus. Conheço bem as dificuldades do povo e ouvi o clamor do povo. No instante em que Samuel avistou Saul, o Eterno disse ao profeta: esse é o homem de que falei. Ele governará o meu povo. Saul interpelou Samuel no meio da rua e perguntou: por favor, o senhor pode me informar onde mora o vidente? Samuel respondeu: sou eu o vidente. Acompanhe-me até o altar e coma comigo. Amanhã cedo direi tudo o que você precisa saber e você poderá ir embora. Por falar nisso, os jumentos perdidos que você procura há 3 dias foram encontrados.
Por isso, não se preocupe com eles. Neste momento, o futuro de Israel está em suas mãos. Saul respondeu: Não passo de um benjamita, o menor da tribo de Israel, do clã mais insignificante da tribo. Por que o Senhor fala comigo desta maneira? Samuel conduziu Saul e seu ajudante até o lugar da refeição no altar e os fez assentar em lugar de honra à mesa. Havia cerca de 30 convidados e Samuel disse ao cozinheiro: Traga-me o melhor pedaço de carne, aquele que pedi para você reservar. O cozinheiro trouxe a carne num prato decorado e a deixou diante de Saul, dizendo: Esta porção foi separada para você. Pode comer. Foi especialmente preparada para esta ocasião e para estes convidados. Saul comeu com Samuel. Foi um dia memorável. Depois desceram do altar para a cidade. Havia uma cama preparada para Saul no terraço arejado da casa em que Samuel estava. Eles acordaram logo ao clarear do dia. Samuel chamou Saul no terraço. Levante-se, é hora de ir. Saul levantou-se e os dois saíram para a rua. Quando se aproximaram da saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu ajudante que siga adiante de nós. Fique comigo um pouco, tenho uma mensagem de Deus para você. Novo Testamento. Lucas 9, do 18 ao 36. Certa vez, Jesus estava orando e seus discípulos estavam por perto. Ele perguntou: O que o povo anda dizendo a meu respeito? Eles responderam: João Batista, outros dizem que és Elias. Outros ainda dizem que um dos profetas do tempo antigo reapareceu. Ele insistiu: E vocês, o que dizem de mim? Quem sou eu? Pedro respondeu: O Messias de Deus. Jesus pediu segredo a respeito disso. Eles não deveriam repetir para ninguém a declaração de Pedro. E acrescentou: O Filho do Homem terá de passar por sofrimento. Ele será julgado e condenado pelos líderes judaicos, líderes religiosos e principais sacerdotes. Ele será morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Falou também do que os aguardava. Quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Se algum de vocês tiver vergonha de mim do caminho pelo qual os conduzo, o Filho do Homem irá envergonhar-se de vocês quando voltar em sua glória com o Pai e os santos anjos. Entendam que não é pouca coisa. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. Verão o reino de Deus com os próprios olhos. Cerca de 8 dias depois, Jesus subiu a um monte para orar e levou consigo Pedro, João e Tiago. Enquanto orava, a aparência de seu rosto mudou e as suas roupas ficaram brancas a ponto de ofuscar a vista. 2 homens apareceram para conversar com ele. Eram Moisés e Elias. Que aparição gloriosa! Eles falavam a respeito da partida de Jesus para Jerusalém. Enquanto isso, Pedro e os demais haviam caído no sono. Quando os acordaram, esfregando os olhos, viram Jesus em sua glória com Moisés e Elias. Depois que Moisés e Elias se retiraram, Pedro disse a Jesus: Senhor, este é um momento sublime. Vamos construir 3 memoriais, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Ele falava sem pensar. Nesse instante, uma nuvem brilhante os envolveu. Dentro da nuvem, todos tiveram profunda consciência da presença de Deus. Lá dentro, ouviram uma voz: Este é o meu filho, marcado pelo meu amor, ouçam-no. Quando a voz cessou, eles viram Jesus sozinho. Por um bom tempo, ficaram em silêncio. Nem mesmo entre si comentaram o que tinha visto.